Deus te escolheu. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Com alegria que nós nos reunimos nesta manhã para rezarmos mais uma comunhão espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, dando continuidade ao Evangelho de São João, nós começamos assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhistes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Deus nos escolheu, e a palavra de hoje nos diz isso. O Senhor nos ensina que não fomos nós que o escolhemos de primeira mão e de antemão. Nós fomos escolhidos por Deus. Mesmo com todas as nossas dificuldades, com a nossa pequenez, com a nossa miséria, o Senhor nos escolheu. E é preciso que a gente se recorde a cada dia dessa escolha feita por Deus sobre nós. Porque essa escolha deve nos levar a perceber, primeiro, que nós somos sim estes escolhidos, capacitados por Ele, mesmo com a nossa miséria, com a nossa pequenez, porque a gente sabe que às vezes quando a gente erra, quando as dificuldades vêm, quando a gente percebe que, poxa, eu podia ter falado melhor, eu podia ter feito melhor, eu podia ter sido melhor, eu acho que isso não é para mim. Vem um Deus que vira e fala: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Fui eu que te escolhi para que você esteja onde você está. Fui eu que te escolhi para que você faça o que você faz. Fui eu que te escolhi para que você seja quem você é. Ainda que muitas vezes você não goste de onde está, de onde está, do que faça, do que é. Fomos escolhidos pelo Senhor. Como aquele grupo de discípulos, aquele grupo de apóstolos foi escolhido. Um grupo que aos olhos do mundo não daria muita coisa. Pescadores, cobradores de impostos, uma pessoa muito jovem como João, uma pessoa gananciosa e ladrão como Judas. O grupo dos apóstolos estava muito longe de ser um grupo que a gente possa chamar de exemplar, mas foi escolhido por Deus. E aí não cabe a mim e a você questionar essa escolha do Senhor. Olhando para a nossa vida, nos cabe agradecer pelo Senhor ter nos escolhido. E olhando para aquele que o Senhor escolheu e colocou ao nosso lado, cabe a nós ter
misericórdia e também gratidão. Porque muitas vezes a gente olha para o lado e questiona. Imagina os discípulos quando ouviram de Jesus que alguém iria traí-lo. E aqueles que talvez tivessem certeza que não seriam eles mesmos, ficavam, nossa, tem um traidor no nosso meio. Imagina como era. A gente precisa se lembrar de que aqueles que estão ao nosso lado também foram escolhidos. Não podem não fazer o que a gente gostaria de fazer, podem não ser as pessoas que nós gostaríamos que fossem, mas são escolhidos de Deus. É importante a gente lembrar de olhar para essas pessoas assim, como escolhidos do Senhor. E olhando-os como escolhidos e se olhando como escolhidos, o Senhor hoje nos diz como que a gente faz isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como o Senhor nos amou? Primeiramente nos escolhendo. Quem ama escolhe, quem ama assume, quem ama abraça. Não trata como qualquer um. Quem ama acolhe, quem ama abraça. Quem ama permanece ali firme, ao lado. Foi assim que Jesus amou, permanecendo com eles até o fim, superando as fraquezas. Foi assim que Jesus os amou. Pedro negou. Jesus sabia que Pedro ia negar, não tinha nem negado ainda. Jesus lá estava, amando, confiando. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Quem ama confia. Quem ama capacita. Vai e faze tu o mesmo. Você é capaz, disse Jesus na parábola do bom samaritano. Disse Jesus a Pedro, vem, quando ele andava sobre as águas. Você não quer andar sobre as águas? Vem. E antes de Pedro acreditar que era possível, quem acreditou foi Jesus. Será que a gente pode falar que é acreditar? Porque ele sabe que era possível. Foi dessa forma que Jesus amou seus discípulos. E hoje ele inclusive fala que no ápice desse amor, ele deu sua própria vida, e que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E é assim que Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Eu quero que vocês literalmente deem a sua vida pelas pessoas que eu coloquei ao lado de vocês. Eu quero que você dê a sua vida pela primeira igreja que nós temos, que é a igreja doméstica. Sua esposa, seu esposo, seus filhos. É para você dar a vida, porque foi assim que ele amou. Eu quero que você dê a vida por aqueles com os quais você divide a sua pastoral, com as quais você divide o seu movimento, a sua missão, a sua comunidade, com os quais você divide o espaço onde a gente ganha o pão nosso de cada dia. Eu quero que vocês deem a vida, porque é para amar como ele amou. E ele amou assim, dando a vida. É isso que faz com que cada um dos que servem o Senhor lembre-se e entenda que não lhes falta amor, como nós falávamos na comunhão espiritual de ontem. Quantas pessoas sentem falta de um abraço? Quantas pessoas sentem falta de um sorriso? Esse final de semana eu parei num semáforo em Nova Iguaçu e aí veio aqueles meninos, né, que têm o costume de limpar os para-brisas, né? E eu falei, não precisa, eu não tenho costume de dar com dinheiro, né? Hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, com cartão. Preciso até melhorar isso, porque é bom ter um pouquinho de dinheiro. E na hora que eu falei assim pra ele, não, eu não tô com dinheiro nenhum aqui, ele falou assim, paga com sorriso. Aí eu dei um sorriso bem bonito pra ele, ficou bem pago, porque eu dei um sorriso bonito pra aquele menino. Às vezes dentro da nossa igreja as pessoas estão carentes disso, de alguém que dê um sorriso, de alguém que dê um abraço, de alguém que olhe nos olhos. Ontem nós falávamos aqui, olha, não lhe falta amor. Talvez tenha lhe faltado o amor do seu pai, tenha lhe faltado o amor até da pessoa com a qual você casou, tenha faltado o amor de um irmão, tenha faltado o amor de uma mãe. E hoje o Senhor diz que esse amor não falta porque ele colocou alguém do lado
de cada um para que esse alguém o ame. Deus colocou alguém do seu lado para esse alguém te amar e colocou alguém do seu lado para que você ame, para que nós amemos. Pessoas que Ele escolheu, não nós, e Ele escolhe muito melhor do que a gente, muito melhor que nós. Efésios já vai dizer isso. Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós esperamos, do que aquilo que queremos, do que aquilo que pedimos. A gente tem que querer, esperar e pedir, mas Ele faz muito mais. Ele é capaz de muito mais. Hoje o Senhor nos chama a ser amigos daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Já não vos chamo de servos. E se o próprio Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigos, eu não posso olhar para aquele que serve comigo na igreja, aquele que está comigo nessa caminhada, como mais um servo. Se ele é amigo de Deus e eu sou amigo de Deus, essa pessoa é meu amigo. Inclusive o Senhor coloca no meu coração aqui pessoas que guardam chateações, guardam mágoas, de pessoas com as quais serviu ou talvez ainda serve na igreja. Que essa comunhão espiritual de hoje dê a graça do perdão e da cura dessas feridas. Que o Senhor dê a cura e perdão a você que se machucou, a você que se feriu no seu servir dentro da igreja, porque não foram amigos de você. Pessoas que não te trataram como amigo, mas te trataram como um servo, como um escravo. Perdoe. E em nome dessas pessoas, como igreja, eu digo perdão. Perdoa-nos por quando na nossa humanidade nós não fomos capazes de ter esse amor amigo de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, pedindo perdão pelas vezes que não amamos do jeito que o Senhor nos amou, pelas vezes que o nosso amor não foi fiel, pelas vezes que o nosso amor foi egoísta e nem foi amor, pelas vezes que tratamos os outros como servos, como empregados do reino e não como amigos. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que não alimentamos a amizade contigo, porque o Senhor nos diz: se guardardes, se permanecerdes as minhas palavras, se fizerdes o que vos mando, serão meus amigos. Mas se a gente não faz o que o Senhor manda, essa amizade fica rompida. Perdoa-nos, Senhor. E crendo firmemente, Jesus, na Tua presença verdadeira na Eucaristia, impossibilidades que neste momento estamos de vos comungar sacramentalmente, nós os pedimos: venha até a nossa alma, venha até nós, Senhor. Venha até aqueles que servem conosco, que estão ao nosso lado nos mais diferentes ambientes. Vem, Senhor, ao encontro da Vera, que pediu a oração por ela. Vem, Senhor, ao encontro da Angélica, que nos apresentou o Samuel, que está doente e que precisa de oração. Vem, Senhor, ao encontro de todos aqueles que de alguma forma pediram que intercedêssemos por eles, como João Carlos, a Angelina, o Ernesto, a Lucinalva. São tantos, Senhor, aqueles que pedem, principalmente pela intercessão de São Padre Pio, que a vida deles seja transformada. Rita de Cássia, Jorge do Vale, Gema Tomás, tantos outros, Jesus. Visita. Que todos nós sejamos capazes de experimentar esse Teu amor de amigo e de irmão. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento
pois quem ama conhece a Deus. Nessa sexta-feira que antecede o Dia das Mães, a gente não pode deixar de pedir a Deus também que essa comunhão espiritual vá de encontro às nossas mães e a tantas mães neste mundo que não podem talvez comungar. Mães que não podem comungar porque são cuidadoras de um filho, de uma mãe já idosa, que elas não podem deixar sozinhas e que por isso elas não comungam. Mães que se tornaram mães numa união que até hoje ainda não foi legitimada e que ainda não comungam, mas que com a graça de Deus logo poderão comungar, se assim o Senhor permitir e elas quiserem. Mães que estão enfermas, acamadas e que por isso não podem comungar. Mães que saem todo dia para trabalhar e que não têm a graça talvez de ter a comunhão mais frequente durante a semana, como é nosso desejo. Que essa comunhão espiritual, que as graças dessa comunhão espiritual também cheguem ao encontro dessas mães. Eu quero agradecer a sua companhia, né? Não me deixar aqui sozinho a cada manhã, para essa oração de comunhão espiritual que alimenta a nossa alma. Quero lembrar, hoje é o último dia, né, que a gente está fazendo aquela pergunta, né, qual é o seu milagre, para que a gente possa rezar por isso. Lembra de colocar aqui nos comentários. Se você não quiser se expor, você pode colocar também no link de intenções que está na bio no nosso Instagram, para que nós possamos rezar e assim testemunhar o milagre de cada um. Lembrando que, com a graça de Deus, a segunda impressão, né, do livro O Líder e Seus Caminhos, que eu escrevi junto com o Ed, já está em nossas mãos. Se você é de Paraty, Angra dos Reis, né, da nossa região aqui da Diocese de Itaguaí, se você puder adquirir para nos ajudar a formar outros líderes, né, será de uma grande ajuda, porque todo o dinheiro arrecadado é destinado a isso. Todo dia eu falo que eu vou separar um exemplar para mostrar aqui para vocês, eu sempre esqueço. Então, vamos ver se segunda-feira eu lembro. Mas principalmente rezem pelo nosso ministério, rezem pelo nosso apostolado, para que a gente tenha a graça, né, de frutificar, como diz o Evangelho de hoje. Que aqueles que são amigos de Deus foram escolhidos para dar frutos e para que este fruto permaneça. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente confunde os frutos com as flores. As flores são lindas, maravilhosas, cheirosas, mas elas morrem e passam. O fruto não. O fruto, ele às vezes nem é tão bonito, ele cai e apodrece, mas é quando ele morre que ele frutifica. Por isso que mais do que flores, nós queremos dar frutos. Obrigado, Luizinho, meu irmão, aí, pelo merchan do nosso livro. Queridos, estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.